O corredor da UTI estava silencioso quando a supervisora chamou Ana para o plantão extra. Um silêncio que fez o som da ficha médica tremendo em suas mãos parecer ensurdecedor. O nome no papel era como uma facada em seu peito: Gabriel Mendonça. É o único caso que sobrou, a supervisora informou, já se afastando pelo corredor asséptico. Ele está em coma. Ana permaneceu imóvel, seus olhos fixos nas letras pretas e impessoais. O mesmo nome que ela havia sussurrado todas as noites durante a gravidez solitária. O mesmo que jurou nunca mais pronunciar. Seus passos ecoavam pesados enquanto caminhava até o quarto 108. O bip constante dos monitores cardíacos marcava cada metro que a aproximava do homem que havia destruído sua vida 5 anos atrás. Através do vidro da porta, ela o viu. O poderoso CEO da Mendonça Enterprises estava reduzido a um corpo imóvel, conectado a tubos e máquinas. Seu perfume, aquela fragrância cara que ela nunca esqueceu, ainda pairava no ar, misturado ao cheiro forte de antisséptico. Em casa, o filho deles dormia tranquilo, sem saber que seu pai estava ali, lutando pela vida a poucos quilômetros de distância. Um pai que sequer sabia de sua existência, o destino tinha um senso de humor cruel. O homem que a abandonou grávida agora dependia de seus cuidados para sobreviver. E o pior, uma parte dela ainda queria salvá-lo. Ana ajustou o uniforme branco e empurrou a porta. O som suave das dobradiças parecia gritar em seus ouvidos. Nada em sua vida seria mais o mesmo após aquela noite. O Hospital San Pietro estava estranhamente silencioso naquela noite de sexta-feira. Ana percorreu os corredores da UTI com passos pesados, arrastando consigo o peso de um passado que se recusava a ficar enterrado. A ficha médica em suas mãos tremia levemente. Gabriel Mendonça, 35 anos, vítima de acidente automobilístico. Estado: coma induzido. É só mais um paciente. Ela repetia para si mesma, um mantra inútil contra a tempestade em seu peito. Mas não era só mais um paciente. Era o homem que a abandonou grávida 5 anos atrás, deixando apenas um bilhete frio e algumas notas de 100 sobre a mesa da cozinha. O quarto 108 parecia maior e mais intimidante que os outros. Através do vidro, Ana observou o homem que um dia amou mais que a própria vida. Gabriel estava diferente, mais magro, com fios grisalhos prematuros nas têmporas. Ainda assim, mesmo inconsciente e ligado a aparelhos, mantinha aquela aura de poder que sempre o caracterizou. Preciso checar os sinais vitais, ela murmurou para si mesma, empurrando a porta com mãos trêmulas. O perfume dele, uma mistura cara de sândalo e almíscar, ainda era o mesmo, agora mesclado ao cheiro característico de hospital. Ana se aproximou da cama. Seus anos de treinamento profissional lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava consumi-la. Enquanto verificava os monitores, memórias indesejadas invadiram sua mente. O primeiro encontro no café onde trabalhava como garçonete. O sorriso charmoso quando ele pediu seu número. Os meses de romance intenso, repletos de promessas que ela foi tola em acreditar. Um gemido suave a trouxe de volta ao presente. Gabriel se mexeu levemente, suas sobrancelhas se contraindo como se estivesse tendo um sonho inquieto. Ana congelou, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Calma. Ela sussurrou, mais para si mesma que para ele. Você está seguro. As palavras saíram automaticamente, parte de sua rotina como enfermeira. Mas havia algo errado em confortar o homem que destruiu seus sonhos, que a deixou enfrentando uma gravidez sozinha aos 22 anos. O celular em seu bolso vibrou. Uma mensagem da babá. Lucas está com um pouco de febre. Já dei o remédio. Lucas, seu pequeno milagre. A única coisa boa que Gabriel deixou para trás, mesmo sem saber. O menino era sua cópia. Os mesmos olhos verdes. O mesmo sorriso encantador. Às vezes doía olhar para o filho e ver tanto do pai nele. Ana. A voz da doutora.
Martínez a surpreendeu. Precisamos atualizar o prontuário. Como ele está? Estável. Ana respondeu automaticamente, sua voz mais firme que seu coração. Pressão normalizada, saturação boa. Ótimo. A médica fez algumas anotações. Sabe, é curioso. Ele não tem nenhum familiar registrado. O pessoal da empresa dele está cuidando de tudo. Ana sentiu um gosto amargo na boca. Claro que não tinha família. Gabriel sempre foi sozinho no mundo, ou pelo menos era o que dizia. Talvez fosse mais uma de suas mentiras. Quanto tempo até ele acordar? Ela se pegou perguntando. Difícil dizer. A médica suspirou. O trauma na cabeça foi severo. Mas ele é jovem, saudável. São boas chances. Depois que a médica saiu, Ana permitiu-se olhar realmente para Gabriel. Sem a arrogância habitual, sem o sorriso conquistador, ele parecia quase humano, vulnerável. Por quê? Ela sussurrou, a pergunta que a atormentava há 5 anos escapando de seus lábios. Por que você me deixou? O monitor cardíaco continuou seu bip constante, a única resposta que obteria naquela noite. Um alarme soou em outro quarto, chamando sua atenção. Antes de sair, Ana ajustou o travesseiro dele. Um gesto automático de cuidado que a fez sentir-se traidora de si mesma. O restante do plantão passou num borrão de emoções contraditórias. A cada hora, ela precisava voltar ao quarto 108, verificar os sinais vitais, trocar medicações. Cada visita era uma pequena tortura, um exercício de autocontrole. Perto do amanhecer, exausta física e emocionalmente, Ana se preparava para passar o plantão quando notou uma mudança nos monitores. A frequência cardíaca de Gabriel estava aumentando gradualmente. Doutora Martínez, ela chamou, seu treinamento sobrepondo-se ao pânico. Ele está acordando. A equipe médica invadiu o quarto, e Ana se viu empurrada para um canto, observando, como espectadora enquanto o homem que partiu seu coração começava a lutar contra o tubo em sua garganta. Senhor Mendonça, fique calmo, a médica orientava. Vamos retirar o tubo. Os olhos de Gabriel se abriram lentamente, aquele verde intenso que ela via todos os dias no rosto do filho. Por um momento, ele pareceu desorientado, seu olhar vagando pelo quarto até encontrar o dela. Não houve reconhecimento imediato. Como poderia? Ela não era mais a jovem garçonete apaixonada. Os anos de trabalho duro e maternidade solo haviam deixado suas marcas. Onde estou? Ele perguntou com voz rouca após a extubação. Hospital San Pietro, a doutora Martínez respondeu. Você sofreu um acidente. Ana permaneceu nas sombras, seu coração batendo dolorosamente. Em algumas horas, seu plantão terminaria. Ela poderia ir para casa, abraçar seu filho, fingir que essa noite nunca aconteceu. Mas enquanto observava Gabriel tentando se situar, ainda confuso e vulnerável, algo dentro dela sabia. Nada seria como antes. O destino havia entrelaçado seus caminhos novamente. E dessa vez, havia muito mais em jogo que seu coração partido. Porque em algum momento, quando a confusão passasse, Gabriel a reconheceria. E então, inevitavelmente, descobriria sobre Lucas. O sol começava a nascer sobre São Paulo, seus primeiros raios entrando pela janela do quarto 108. Um novo dia começava, e com ele, uma história que Ana pensou ter terminado 5 anos atrás, ganhava um novo e inesperado capítulo. O turno da manhã chegou rápido demais. Ana deveria ir para casa, abraçar Lucas, esquecer aquela noite surreal. Mas algo a mantinha ali, escondida na estação de enfermagem, observando o quarto 108 através do vidro. Gabriel estava mais desperto, agora conversando com os médicos, tentando entender o que havia acontecido. Você não precisava ficar, a supervisora comentou, notando sua hesitação em ir embora. Seu turno acabou. Só estou organizando as fichas. Ana mentiu, seus olhos fixos no homem que agora tentava se sentar na cama com a ajuda da equipe. Uma movimentação no corredor chamou sua atenção. Homens de terno, carregando pastas e celulares,
Se dirigiam ao quarto de Gabriel. Executivos da Mendonça Enterprises, provavelmente. O império não podia esperar seu CEO se recuperar completamente. Senhorita Silva? Um deles parou na estação, de enfermagem. O Sr. Mendonça solicitou a presença da enfermeira que cuidou dele durante a noite. O sangue de Ana gelou. Ela poderia recusar, dizer que seu turno havia acabado, fugir como havia feito tantas vezes em seus pesadelos, mas seus pés já a levavam em direção ao quarto, como se tivessem vontade própria. Gabriel estava mais pálido à luz do dia, mais humano sem toda a pompa que normalmente o cercava. Seus olhos verdes, os mesmos de Lucas, percorreram seu rosto sem reconhecimento imediato. O senhor chamou? Ela perguntou, orgulhosa de como sua voz soou profissional e controlada. Sim, eu... Ele franziu a testa, algo em sua voz parecendo despertar uma memória distante. Nos conhecemos? Ana sentiu seu coração acelerar. Sou a enfermeira do plantão, noturno. Cuidei do senhor quando... Não. Ele a interrompeu, seus olhos agora intensamente focados nela. É mais que isso. Sua voz... Os executivos trocaram olhares impacientes. Para eles, aquilo era apenas mais um efeito da medicação, mais uma confusão pós-trauma. Mas Ana podia ver o momento exato em que a realização atingiu Gabriel. Ana, ele sussurrou, todo cor deixando seu rosto. Ana Silva? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os executivos pararam de mexer em seus celulares, finalmente percebendo que algo maior estava acontecendo. Sim, ela respondeu simplesmente, suas mãos apertando a prancheta como se fosse um escudo. Meu Deus! Gabriel tentou se levantar, apenas para ser contido pelos aparelhos ainda conectados a ele. Como... por quê? Senhor Mendonça, um dos executivos interviu. O médico recomendou repouso absoluto. Talvez devêssemos... Saiam, Gabriel ordenou, sua voz rouca recuperando algo de sua autoridade habitual. Todos vocês. Agora. Ana considerou sair junto com os outros, mas o olhar de Gabriel a manteve pregada no chão. Quando a porta fechou atrás do último executivo, o silêncio voltou, ainda mais pesado. 5 anos. Ele falou finalmente, sua voz carregada de emoções que ela não conseguia, ou não queria, identificar. 5 anos tentando te encontrar. A risada que escapou dos lábios de Ana foi amarga. Mentira. Você não tentou nada. Você fugiu. Deixou dinheiro na mesa como se eu fosse... como se nós fôssemos... Não foi assim. Ele tentou se explicar, passando a mão pelos cabelos num gesto familiar que fez o coração dela doer. Eu não tive escolha. Eles me forçaram... Escolha? Ela o cortou, anos de mágoa finalmente transbordando. E eu tive escolha quando descobri que estava grávida. Quando tive que trabalhar em 2 empregos para... Ana parou abruptamente, percebendo o que havia deixado escapar. Gabriel ficou mortalmente pálido, seus olhos verdes arregalados de choque. Grávida? Ele sussurrou, a palavra saindo como um suspiro estrangulado. Você estava... Não. Ela recuou em direção à porta. Não vamos fazer isso agora. Você precisa descansar e eu preciso... Ana! A voz dele estava mais forte agora, quase desesperada. Por favor, eu tenho um filho? O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido, refletindo a agitação de Gabriel. Ana sabia que deveria chamar a equipe médica, acalmá-lo, agir profissionalmente. Mas as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Sim, um menino. Lucas. Gabriel fechou os olhos, lágrimas inesperadas escorrendo por seu rosto. Lucas. Ele repetiu o nome como uma prece. Quantos anos? 5. Ela respondeu mecanicamente. Ele tem 5 anos. Preciso vê-lo, Gabriel declarou, tentando novamente se levantar. Por favor, Ana. Preciso conhecer meu filho.
O monitor começou a apitar mais intensamente. Ana, instintivamente, se aproximou, suas mãos empurrando-o gentilmente de volta aos travesseiros. Agora não, ela falou com firmeza. Você acabou de sair de um coma. Precisa se recuperar primeiro. Me diz como ele é, Gabriel pediu, segurando a mão dela antes que pudesse se afastar. Pelo menos isso. Por favor. Ana poderia ter puxado. Sua mão? Poderia ter chamado a segurança. Poderia ter fugido. Mas algo na vulnerabilidade dele, na forma como seus dedos tremiam ao segurar os dela, a fez ficar. Ele tem seus olhos, ela respondeu suavemente, e seu sorriso. É inteligente, curioso, ama dinossauros e histórias de super-heróis. Gabriel soltou um som estrangulado, meio riso, meio soluço. Eu também amava dinossauros quando criança. O momento foi interrompido pela entrada da doutora Martinez, atraída pelos alertas do monitor. Ana rapidamente puxou sua mão, reassumindo sua postura profissional. Senhor Mendonça, a médica ralhou. Agitação não vai ajudar em sua recuperação. Doutora, Gabriel ignorou a repreensão. Quando posso receber visitas? Ana sentiu seu coração apertar. Sabia exatamente que tipo de visita ele queria. Alguns dias, no mínimo, a médica respondeu. Agora preciso pedir que a enfermeira Silva vá descansar. Ela ficou além de seu turno. Ana assentiu, grata pela interferência. Mas antes que pudesse sair, a voz de Gabriel a alcançou novamente. Ana, não desaparece. Por favor. Ela parou na porta, sem se virar. Descanse, Sr. Mendonça. Amanhã conversamos. Só quando estava dentro de seu carro, longe dos olhos verdes que tanto a perseguiram, Ana permitiu que as lágrimas caíssem. Em algumas horas, precisaria buscar Lucas na escola, sorrir, fingir que o mundo não havia virado de cabeça para baixo. Mas, por enquanto, deixou-se chorar, pelo passado que doía, pelo presente que assustava e pelo futuro que, pela primeira vez em 5 anos, era completamente incerto. O plantão seguinte chegou rápido demais. Ana mal teve tempo de processar tudo o que havia acontecido. A revelação, o choque nos olhos de Gabriel, o peso de 5 anos de segredos desmoronando em questão de minutos. Lucas havia feito milhares de perguntas sobre seu pai durante o dia, como se de alguma forma sentisse que algo havia mudado. Por que alguns amigos têm pai e eu não? Ele perguntou durante o jantar, seus olhos verdes, tão iguais aos de Gabriel, cheios de inocente curiosidade. Agora, parada novamente em frente ao quarto 108, Ana sentia o peso daquela pergunta em seus ombros. Gabriel estava acordado, olhando, pela janela do hospital, seu perfil recortado contra as luzes da cidade. Achei que não viria. Ele falou sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. É meu trabalho, ela respondeu, mantendo a voz profissional enquanto checava os monitores. Ana, ele virou-se para encará-la. Precisamos conversar. Estou trabalhando, Sr. Mendonça. Para com isso? Ele pediu, sua voz quebrando levemente. Para de me chamar assim. Sou eu, o Gabriel. O mesmo Gabriel que... O mesmo que me abandonou? Ela completou, finalmente deixando a amargura transparecer. O mesmo que deixou dinheiro na mesa como se eu fosse algum tipo de... Não! Ele tentou se levantar, fazendo uma careta de dor. Nunca foi isso. Eu te amava, Ana, mais que tudo. Mentira! Ela sussurrou, lágrimas traiçoeiras ameaçando cair. Verdade, ele insistiu. Fui forçado a partir. Ameaçado. Ana parou de mexer nos equipamentos, finalmente olhando diretamente para ele. Ameaçado? Por quem? Gabriel fechou os olhos, como se a memória fosse física demais para suportar. Meu pai. Seu pai está morto. Ela franziu a testa. Você mesmo me disse que era órfão. Outra mentira. Ele admitiu com amargura. Ricardo Mendonça está bem vivo e controla cada aspecto da empresa e da minha vida. Ana sentou na cadeira,
Ao lado da cama, suas pernas subitamente fracas demais para suportá-la. Por quê? Porque você era inadequada. Gabriel praticamente cuspiu a palavra. Uma garçonete, sem família influente, sem conexões. Ele ameaçou destruir não só a mim, mas principalmente você. Como assim? Ele tinha provas forjadas. Gabriel continuou, sua voz tremendo de raiva contida. Documentos que te incriminariam por roubo, fraude. Disse que destruiria qualquer chance de você ter um futuro. Eu não podia arriscar. Então você simplesmente foi embora. Ana concluiu, sua voz vazia. Era isso ou ver você ser destruída? Ele estendeu a mão, quase tocando a dela antes de recuar. Mas nunca deixei de pensar em você, de procurar por você. Não o suficiente. Ela se levantou abruptamente, porque se tivesse procurado de verdade, teria descoberto sobre Lucas. A menção do filho fez Gabriel se encolher visivelmente. Me fala mais sobre ele, por favor. Ana hesitou. Parte dela queria proteger Lucas de tudo isso, mantê-lo seguro, em sua pequena bolha de felicidade. Mas outra parte se lembrava de todas as vezes que o filho perguntou sobre o pai. Ele adora desenhar. Ela começou suavemente. Principalmente dinossauros. Seu favorito é o Velociraptor. Como eu. Gabriel sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Ele é gentil, Ana continuou, as palavras agora fluindo, livremente. Sempre defende os amigos na escola. E é inteligente. Tão inteligente que às vezes me assusta. Quero conhecê-lo, Gabriel declarou, sua voz firme apesar das lágrimas. Por favor, Ana. Deixa eu conhecer meu filho. Não sei se é uma boa ideia. Ela respondeu honestamente. E se seu pai descobrir? E se ele tentar machucar Lucas também? Meu pai não tem mais esse poder sobre mim, Gabriel declarou com uma intensidade que a surpreendeu. O acidente mudou tudo. Percebi que passei 5 anos sendo controlado pelo medo. Não vou perder mais nenhum momento com meu filho. Como se para contradizê-lo, um acesso de tosse o acometeu, lembrando a ambos de sua atual fragilidade. Ana instintivamente se aproximou, ajudando-o a se acomodar melhor nos travesseiros. Primeiro você precisa se recuperar. Ela falou suavemente, seu instinto de cuidadora sobrepondo-se à mágoa. Ana. Ele segurou seu pulso quando ela tentou se afastar. Me perdoa. Por favor. Não pelo que fiz, sei que é imperdoável, mas por não ter sido forte o suficiente para lutar por nós. O toque dele queimava em sua pele, despertando memórias, que ela havia lutado tanto para enterrar. Memórias de beijos roubados no café onde trabalhava, de promessas sussurradas em noites estreladas, de um amor que parecia grande demais para caber no peito. Preciso voltar ao trabalho. Ela se desvencilhou gentilmente. Espera, ele chamou quando ela estava quase na porta. Posso pelo menos ver uma foto dele? Ana hesitou, sua mão inconscientemente indo até o celular no bolso do uniforme. Havia centenas de fotos de Lucas ali, sorrindo, brincando, vivendo sua vida inocente sem saber do drama que o cercava. Lentamente, ela pegou o telefone e abriu a galeria. Escolheu uma foto recente. Lucas no parque. Seu sorriso idêntico ao de Gabriel, seus olhos verdes brilhando de alegria enquanto segurava um livro sobre dinossauros. Quando entregou o celular a Gabriel, o som que escapou dele foi quase um soluço. Ele é perfeito, ele sussurrou, seus dedos tremendo ao tocar a tela. É igualzinho. A você, Ana completou suavemente. Eu sei. É o que mais dói às vezes. Gabriel ergueu os olhos da foto, e o que Ana viu neles a assustou. Determinação pura, misturada com algo que parecia muito com o amor que ela lembrava de 5 anos atrás. Vou consertar tudo, ele prometeu. Vou me curar, vou enfrentar meu pai, vou ser o pai que ele merece. E Ana, sim?
Vou reconquistar você, não importa quanto tempo demore. Ana saiu do quarto sem responder, seu coração batendo descompassado. Do lado de fora, encostou-se na parede, tentando recuperar o controle. Como poderia confiar nele novamente? Como poderia arriscar não apenas seu coração, mas o de Lucas também? Mas enquanto caminhava de volta à estação de enfermagem, uma pequena voz em sua mente, uma voz que soava assustadoramente como esperança, sussurrava que talvez, apenas talvez, algumas histórias merecessem um segundo capítulo. A recuperação de Gabriel progredia mais rápido que o esperado. Em apenas uma semana, ele já conseguia caminhar pelo quarto, ainda que com dificuldade. Ana observava sua evolução com sentimentos conflitantes. Alívio profissional misturado, com um medo crescente do que aconteceria quando ele recebesse alta. Naquela noite, o hospital estava especialmente agitado. Uma emergência havia deixado a equipe reduzida. E Ana se encontrava correndo entre os quartos, tentando dar conta de todos os pacientes. Enfermeira Silva? Um dos residentes a chamou. O paciente do 108 está com a pressão alterada. Ana sentiu seu coração apertar. Tinha evitado ao máximo ficar sozinha com Gabriel desde a revelação sobre seu pai, mantendo suas visitas estritamente profissionais e sempre na presença de outros. Quando entrou no quarto, encontrou Gabriel sentado na beira da cama, sua testa coberta de suor frio. O que aconteceu? Ela perguntou, rapidamente checando os monitores. Meu pai, Gabriel respondeu entre dentes. Ele descobriu sobre Lucas. O mundo pareceu parar. Ana sentiu o sangue gelar em suas veias enquanto conectava o aparelho de pressão no braço dele. Como? Alguém da empresa me viu olhando a foto no celular. Ele explicou, sua respiração irregular. Ele veio aqui mais cedo quando você não estava. Ameaçou tirar Lucas de você. Ele não pode. Ana respondeu automaticamente, embora seu coração batesse descontrolado. Você nem mesmo está registrado como pai. Ele tem advogados, Ana. Poder. Pode forçar um teste de DNA, pode... A pressão de Gabriel subiu ainda mais, fazendo o monitor apitar em alerta. Ana rapidamente preparou a medicação prescrita para emergências. Respira fundo, ela instruiu, segurando seu braço para aplicar o remédio. Ninguém vai tirar meu filho de mim. Nosso filho, Gabriel corrigiu, seus olhos verdes fixos nela com intensidade. E é por isso que não posso deixar isso acontecer de novo. Não posso deixar ele machucar vocês como machucou a gente. Antes que Ana pudesse responder, Gabriel empalideceu subitamente, seus olhos revirando enquanto seu corpo começava a me escorregar da cama. Gabriel! Ela gritou, largando a seringa e segurando-o antes que caísse. O peso dele a levou junto e eles acabaram no chão. Gabriel semiconsciente em seus braços. Não faz isso comigo, ela murmurou, verificando seus sinais vitais com mãos trêmulas. Por favor, não agora. Como se respondesse à sua súplica, Gabriel abriu os olhos lentamente. Por um momento, ficaram assim, ela segurando-o, seus rostos próximos demais, suas respirações se misturando no ar entre eles. Ainda me ama? Ele perguntou num sussurro rouco. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Isso não importa agora. Precisamos... Importa. Ele a interrompeu, sua mão subindo para tocar seu rosto. Importa porque nunca deixei de te amar, nem por um segundo desses 5 anos. Gabriel... O beijo aconteceu antes que ela pudesse protestar. Foi diferente dos beijos que compartilharam no passado. Tinha gosto de arrependimento, de tempo perdido, de promessas quebradas, mas também tinha algo mais. Algo que fez o coração de Ana doer com uma mistura de medo e esperança. Por um momento, ela se permitiu sentir tudo. A saudade que a consumiu por 5 anos. O amor que nunca realmente morreu. O desejo que ainda queimava sob a superfície de sua raiva. Então, a realidade a atingiu como um tapa. Não,
Ela se afastou bruscamente, levantando-se com pernas trêmulas. Não podemos... Ana, por favor. Gabriel tentou se levantar, mas ainda estava fraco demais. Vou chamar ajuda, ela declarou, sua voz tremendo enquanto ajudava-o a voltar para a cama. Você precisa ser examinado. O que preciso é de você. Ele segurou sua mão. De você e de Lucas. Preciso da minha família. Família? Ela puxou sua mão como se tivesse sido queimada. Que família, Gabriel? A que você abandonou? Ou a que seu pai quer destruir? A que vou lutar para proteger. Ele respondeu com uma firmeza que a surpreendeu. Não sou mais aquele garoto assustado de 5 anos atrás, Ana. Sou um homem que finalmente entendeu o que realmente importa. Antes que ela pudesse responder, a doutora Martinez entrou no quarto, alertada pelos monitores. O que aconteceu aqui? A médica perguntou, notando a agitação de ambos. Queda súbita da pressão. Ana respondeu automaticamente, reassumindo seu papel profissional. Já administrei a medicação. Enquanto a médica examinava Gabriel, Ana se manteve nos fundos do quarto, seus lábios ainda formigando com o beijo, seu coração uma bagunça de emoções contraditórias. Precisamos fazer mais alguns exames, a doutora Martinez declarou finalmente. Enfermeira Silva, pode providenciar um transporte para a radiologia? Não, Gabriel interrompeu. Quero ir andando. Preciso recuperar minhas forças. Senhor Mendonça, Puriano. Favor, ele insistiu, com a ajuda da enfermeira Silva. Ana quis protestar, mas sabia que seria inútil. Minutos depois, estava ajudando Gabriel a caminhar lentamente pelo corredor, seu braço em volta da cintura dele, sentindo cada músculo tenso sob seus dedos. Vou enfrentá-lo. Gabriel falou baixinho enquanto andavam. Meu pai. Vou deixar a empresa se precisar. Vou recomeçar do zero. Mas não vou perder vocês de novo. Por que agora? Ou ela perguntou. Sua voz quase um sussurro. Por que não antes? Porque quase morrer me fez perceber que já estava morto por dentro. Ele respondeu. Vivendo como uma marionete, controlado pelo medo. Mas agora tenho algo pelo que lutar. Chegaram ao departamento de radiologia em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Antes de entrar para os exames, Gabriel segurou a mão de Ana uma última vez. Pensa no que eu disse, ele pediu. E Ana, aquele beijo, provou que ainda existe algo entre nós, algo forte demais para ser ignorado. Ela o observou ser levado pelos técnicos, seu coração batendo num ritmo que não tinha nada a ver com o esforço físico da caminhada. Porque por mais que tentasse negar, por mais que sua mente gritasse para ter cuidado, seu coração sabia. Aquele beijo havia mudado tudo. A questão era, ela estava pronta para arriscar não apenas seu coração, mas também o de Lucas, numa segunda chance que poderia tanto curar, quanto destruir tudo que ela lutou tanto para construir. 2 dias se passaram desde o beijo. Ana havia trocado de turno, tentando evitar mais momentos a sós com Gabriel, mas os olhos suplicantes dele a perseguiam mesmo quando estava em casa. Lucas, por sua vez, parecia mais inquieto que o normal, como se sentisse que algo importante estava para acontecer. Mamãe, ele perguntou durante o café da manhã, por que você está triste? Ana quase derrubou a xícara que segurava. Não estou triste, amor. Só cansada. Mas você chora de noite. Ele insistiu com aquela perspicácia que às vezes a assustava. Eu escuto. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem da doutora Martinez. Ele não para de perguntar por você e está tendo pesadelos com o filho que nunca conheceu. Ana fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Lucas merecia conhecer o pai. E Gabriel merecia uma chance de ser pai. Amor, ela chamou suavemente. Que tal faltar à escola hoje? Tem alguém muito especial que quer te conhecer. Os olhos de Lucas, tão iguais aos do pai, se arregalaram de excitação. Quem? Você vai ver, ela respondeu, seu coração batendo descompassado.
Mas antes, preciso te contar uma história muito importante. Durante a próxima hora, Ana explicou da maneira mais simples possível sobre Gabriel, sobre como eles se amaram, sobre como circunstâncias difíceis os separaram. Lucas ouviu tudo com uma seriedade impressionante para seus 5 anos. Então, ele é meu pai? Perguntou finalmente. Sim, Ana respondeu, segurando as lágrimas. E ele está doente num hospital, mas quer muito te conhecer. Ele vai gostar. De mim? A pergunta quebrou o coração de Ana. Ele já te ama, querido, mesmo sem te conhecer ainda. O trajeto até o hospital foi silencioso. Lucas abraçava seu livro favorito de dinossauros, o mesmo que aparecia na foto que ela mostrou a Gabriel. Ana havia avisado a doutora Martinez sobre a visita, mas propositalmente não alertou Gabriel. Precisava ver sua reação genuína. Quando chegaram ao quarto 108, Gabriel estava sentado numa poltrona perto da janela, folheando alguns documentos. Ao ouvir a porta abrir, ergueu os olhos, e o mundo pareceu parar. Lucas, normalmente tão falante, estava escondido parcialmente atrás das pernas de Ana. Gabriel deixou os papéis caírem no chão, suas mãos tremendo visivelmente. Oi, Lucas. Foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua vozinha tímida, mas curiosa. Oi, Gabriel respondeu, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Você deve ser o Lucas. O menino assentiu, dando um pequeno passo à frente. Você é meu pai? Gabriel soltou um som estrangulado, meio riso, meio soluço. Sou, e sinto muito, muito mesmo por não ter estado aqui antes. Para surpresa de Ana, Lucas soltou sua mão e caminhou decidido até Gabriel. Você gosta de dinossauros? Amo, Gabriel respondeu, tentando controlar a emoção em sua voz. Especialmente Velociraptors. O rosto de Lucas se iluminou. São meus favoritos também. Quer ver meu livro? Ana observou, com o coração apertado, enquanto pai e filho se perdiam numa animada discussão sobre dinossauros. Era como ver um espelho através do tempo. Os mesmos gestos, o mesmo brilho nos olhos verdes, a mesma paixão ao falar sobre seus interesses. Mamãe disse que você tá dodói, Lucas comentou após alguns minutos, tocando gentilmente o curativo na testa de Gabriel. Estava, Gabriel respondeu suavemente. Mas estou melhorando, principalmente agora que conheci você. Quando você melhorar, Lucas perguntou esperançoso, vai morar com a gente? Ana sentiu seu coração falhar uma batida. Gabriel ergueu os olhos para ela, uma mistura de esperança e medo em seu olhar. Lucas, ela interviu. Não é tão simples assim. Por que não? O menino insistiu com a lógica direta das crianças. Ele é meu pai, você é minha mãe, famílias ficam juntas. Gabriel estendeu a mão para Lucas, que prontamente subiu em seu colo. Filho, ele falou a palavra como se fosse a mais preciosa do mundo. Prometo que vou fazer tudo o que puder para estar sempre presente na sua vida agora. Mas algumas coisas precisam de tempo. Como os ossos de dinossauro? Lucas perguntou. A professora disse que eles demoram muito para serem encontrados. Exatamente assim. Gabriel sorriu através das lágrimas. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena esperar pelas coisas importantes. Ana precisou se virar para esconder suas próprias lágrimas. A forma como Gabriel falava com Lucas, como naturalmente assumiu o papel de pai, como seu filho parecia florescer com a atenção dele, era tudo que ela sempre sonhou e temeu ao mesmo tempo. Ana, a voz de Gabriel a chamou suavemente. Quando ela se virou, viu pai e filho a observando com expressões quase idênticas. Obrigado, por trazê-lo, por cuidar tão bem dele, por tudo. Foi a sinceridade crua em sua voz que a quebrou. As lágrimas que ela tentava segurar finalmente transbordaram. Mamãe, Lucas correu até ela, preocupado. Não chora. São lágrimas felizes, amor. Ela tentou explicar, mas sua voz falhou. Gabriel tentou se levantar, querendo ir até eles, mas suas pernas ainda fracas vacilaram.
Ana instintivamente correu para ampará-lo, e de repente estavam os três abraçados. Uma família que nunca teve chance de existir, finalmente unida. Me perdoa, Gabriel sussurrou contra seus cabelos. Por favor, me perdoa por cada momento que perdi, por cada sorriso que não vi, por cada noite que você passou sozinha. Para, ela pediu suavemente. Não na frente dele. Lucas olhava de um para outro, seus olhinhos verdes sérios. Vocês ainda se gostam? A pergunta inocente atingiu Ana como um raio. Antes que pudesse responder, Gabriel se ajoelhou na altura do filho, mesmo com dificuldade. Eu nunca deixei de amar sua mãe, ele declarou com simplicidade. Ela é a pessoa mais forte e incrível que já conheci. E você? Ele tocou o nariz de Lucas carinhosamente. É o presente mais precioso que ela poderia ter me dado. Então, fica, Lucas pediu, abraçando o pai. Por favor? Ana viu o momento exato em que algo dentro de Gabriel quebrou. Toda sua pose de empresário poderoso, todas suas defesas cuidadosamente construídas, desmoronando diante do amor puro de uma criança. Lucas, ela chamou gentilmente. Já está na hora de irmos. Seu pai precisa descansar. Mas eu quero ficar, ele protestou. Você pode voltar amanhã, Gabriel prometeu, embora seus olhos implorassem a Ana por confirmação. Se sua mãe permitir. Ana assentiu levemente, incapaz de negar a felicidade no rosto de seu filho. Podemos vir depois da escola. A despedida foi difícil. Lucas não queria soltar Gabriel, e Ana podia ver que cada segundo longe do filho agora seria uma tortura para ele. Ana, Gabriel chamou quando ela já estava na porta. Obrigado por me dar uma chance de ser pai. Ela apenas assentiu, sua garganta apertada demais para falar. No caminho para casa, Lucas falou sem parar sobre Gabriel, sobre dinossauros, sobre como seu pai era o mais legal do mundo. E Ana, dirigindo com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, percebeu que não havia mais volta. Porque ver Gabriel com Lucas não tinha apenas mexido com seu coração. Tinha mostrado um vislumbre do que eles poderiam ter sido, e do que ainda poderiam ser. A notícia chegou como um tsunami. Ricardo Mendonça havia convocado uma reunião extraordinária do conselho para destituir Gabriel da presidência da empresa. O motivo oficial era sua incapacidade temporária devido ao acidente. O motivo real, todos sabiam, era a aproximação com Ana e Lucas. Ana encontrou Gabriel em seu quarto de hospital, rodeado de papéis e com o telefone grudado na orelha. Seus olhos, no entanto, brilharam ao vê-la. Um brilho que se apagou rapidamente ao notar que ela estava sozinha. Lucas? Ele perguntou, desligando o telefone. Festa de aniversário de um coleguinha, ela explicou, notando as olheiras profundas sob seus olhos. O que aconteceu? Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Meu pai está movendo as peças dele. Quer me tirar da empresa. Por nossa causa? Por causa do controle. Ele corrigiu amargamente. Sempre foi sobre controle com ele. Ana se aproximou, começando a organizar automaticamente os papéis espalhados. Um deles chamou sua atenção. Era uma foto antiga, amarelada. Nela, uma mulher jovem e bonita segurava um bebê. Minha mãe, Gabriel explicou suavemente. A única pessoa que realmente me amou, até você e Lucas. O que aconteceu com ela? Gabriel fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais. Ela tentou fugir com a gente quando eu tinha 2 anos. Não aguentava mais o controle, os abusos. Meu pai a encontrou. O divórcio foi brutal. Ela perdeu tudo, inclusive minha guarda. Ana sentou na beira da cama, seu coração apertado. E depois? Depois, ele riu sem humor. Ela lutou, por anos. Tentou me ver escondido, mandava cartas. Até que um dia simplesmente parou. Eu tinha 12 anos quando soube que ela havia morrido. Acidente de carro, disseram. Mas nunca acreditei nisso. Você acha que seu pai...
Tenho certeza. Ele a interrompeu, sua voz tremendo de emoção contida. E quando vi você grávida naquela época, tão jovem, tão vulnerável, tive tanto medo. Medo dele fazer com você o que fez com minha mãe. Por que não me contou? Porque ele me fez prometer. Gabriel confessou, lágrimas agora escorrendo livremente. Disse que, se eu contasse algo a você, se tentasse te procurar... Bem, você conhece os métodos dele agora. Ana sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. 5 anos de raiva, de mágoa, de perguntas sem resposta. Tudo começava a fazer um terrível sentido. O acidente. Ela começou hesitante. Não foi realmente um acidente, foi? Gabriel balançou a cabeça. Descobri alguns documentos. Ele estava desviando dinheiro da empresa, usando contas fantasmas. Quando confrontei ele... Meu Deus! Ana cobriu a boca com as mãos. Os freios falharam. Gabriel continuou, sua voz distante. Era para eu morrer naquela noite. Mas sabe o que pensei quando o carro estava caindo? Em você. Em Lucas, que eu nem conhecia ainda. Em como não podia morrer sem tentar consertar tudo. Ana se moveu instintivamente para mais perto dele, pegando sua mão. O toque simples pareceu quebrar algo dentro de Gabriel. Perdi tudo. Ele soluçou, apertando a mão dela como se fosse sua única âncora. A empresa que construí, a fortuna que fiz, tudo que achei que importava. Mas ganhou algo mais importante. Ela respondeu suavemente. Uma segunda chance, ele completou, seus olhos encontrando os dela. Com você, com Lucas, se você ainda quiser. Gabriel, não preciso da empresa, ele continuou rapidamente. Não preciso do dinheiro, do poder, nada disso importa. O que importa é vocês, é ser o pai que Lucas merece, o homem que você merece. E seu pai? Não vou deixar ele machucar nossa família, Gabriel declarou com uma firmeza que a surpreendeu. Já tenho provas suficientes contra ele. Se ele tentar algo... Tenho medo, Ana admitiu. Não por mim, mas por Lucas. Eu também, ele confessou. Mas não vou deixar o medo me controlar novamente. Não vou perder mais nenhum momento com vocês. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de promessas não ditas e esperanças recém-nascidas. Lá fora, a noite começava a cair sobre São Paulo, pintando o quarto em tons de azul e dourado. Fica, Gabriel pediu suavemente. Só. Fica comigo esta noite. Quero te contar tudo. Cada momento que perdi, cada vez que tentei te encontrar, cada decisão que me assombra. Ana sabia que deveria recusar. Era contra as regras do hospital, contra seu melhor julgamento, contra todas as proteções que havia construído em torno de seu coração. Mas quando olhou para ele, realmente olhou, viu não o CEO poderoso, não o herdeiro dos Mendonça, mas simplesmente Gabriel, o homem que amou, o pai de seu filho, alguém tão quebrado quanto ela, tentando consertar os pedaços. Ok, ela sussurrou, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Me conta tudo. As horas seguintes foram uma jornada através dos últimos 5 anos. Gabriel falou até sua voz ficar rouca. Sobre as buscas secretas por ela, sobre as noites em claro pensando no filho que poderia ter, sobre cada pequena rebelião contra o pai que custou mais do que ele podia pagar. Em algum momento, suas mãos se encontraram novamente, dedos entrelaçados como se nunca tivessem se separado. Quando o sono finalmente os venceu, ainda estavam assim, conectados por algo mais forte que mágoa, mais profundo que perdão. Ana acordou com os primeiros raios do sol, seu pescoço doendo pela posição na poltrona. Gabriel ainda dormia, mas, mesmo no sono, segurava sua mão. Olhando para ele agora, Ana finalmente entendeu. Algumas histórias não terminam no abandono. Algumas histórias precisam da dor para crescer, do tempo para curar, das cicatrizes para provar que o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra seu caminho de volta. E talvez,
apenas talvez, esta fosse uma dessas histórias. O dia da alta de Gabriel chegou como um amanhecer após uma longa noite. 2 semanas haviam se passado desde a noite das confissões, 2 semanas de visitas diárias de Lucas, de sorrisos tímidos trocados com Ana, de um amor renascendo das cinzas como uma fênix teimosa. Tem certeza que não quer ir para um hotel? Ana perguntou enquanto o ajudava a guardar as poucas pertences. A mansão dos Mendonça estava fora de questão. Ricardo havia deixado claro que Gabriel não era mais bem-vindo. Na verdade, ele hesitou, ajustando a tipóia que ainda sustentava seu braço esquerdo. Queria te mostrar um lugar. Ana ergueu uma sobrancelha curiosa. Durante as últimas semanas, entre as visitas de Lucas e as conversas noturnas, Gabriel havia mencionado vagamente alguns planos, mas nunca entrou em detalhes. Que lugar? Uma surpresa. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela falhar uma batida. Lucas está na escola? Sim, mas podemos buscá-lo depois, ele sugeriu. Quero que vocês dois vejam juntos. O trajeto foi silencioso. O motorista que Gabriel havia contratado os levando para os arredores da cidade. Ana observava a paisagem. Mudar gradualmente. Os prédios dando lugar a áreas mais abertas, mais verdes. Finalmente, após quase 1 hora, o carro parou em frente a um portão de madeira antiga. Uma placa discreta anunciava: Recanto dos Ipês. O que é este lugar? Ana perguntou, enquanto Gabriel digitava um código no portão. Meu recomeço. Ele respondeu simplesmente. Nosso recomeço, se você quiser. O portão se abriu revelando uma estrada de terra que serpenteava entre ipês floridos. Ao final dela, uma casa de 2 andares surgia como uma visão. Não uma mansão ostentosa como a dos Mendonça, mas algo acolhedor, com varandas amplas e janelas grandes. Comprei isso há 3 anos, Gabriel explicou enquanto caminhavam até a casa. Com dinheiro limpo, ganho com investimentos pessoais. Meu pai nunca soube. Por quê? Porque precisava de um lugar que fosse só meu. Ele parou, virando-se para encará-la. Um lugar onde pudesse ser apenas Gabriel, não o herdeiro dos Mendonça. Um lugar onde pudesse sonhar com uma família. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A casa era exatamente o tipo de lugar que ela sempre sonhou em criar Lucas. Espaçosa, mas acolhedora, com um quintal enorme onde ele poderia brincar. Vem, Gabriel a guiou pela varanda. Quero te mostrar algo. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis escolhidos com cuidado, cores suaves, uma atmosfera de lar que Ana nunca esperaria do antigo CEO. Mas foi quando chegaram ao segundo andar que seu coração realmente parou. Um dos quartos estava completamente decorado com tema de dinossauros. As paredes pintadas com uma floresta jurássica, uma cama em formato de jipe de explorador, prateleiras cheias de livros infantis. Quando? Ela sussurrou, tocando um Velociraptor de pelúcia sobre a cama. Comecei logo depois que conheci Lucas, Gabriel admitiu. Passei cada momento livre aqui, planejando, sonhando, esperando ter coragem de enfrentar meu pai, de consertar tudo. Gabriel... Eu sei, ele a interrompeu suavemente. Sei que é cedo, que ainda tem muito para consertar entre nós. Mas, Ana, esta casa, este quarto, cada detalhe aqui foi pensado com amor, com esperança. Ana caminhou até a janela, observando o quintal onde uma casa na árvore estava parcialmente construída. Ainda não terminei, Gabriel explicou, parecendo quase envergonhado. Queria que Lucas me ajudasse a construir o resto. Foi aquele detalhe, a ideia de pai e filho construindo juntos, criando memórias, que finalmente quebrou as últimas defesas de Ana. As lágrimas que ela tentava segurar começaram a cair livremente. Rei, Gabriel se aproximou, hesitante. Não, precisa ser agora. Não precisa ser nunca, se você não quiser. Só queria que soubessem que existe um lugar esperando por vocês. Um lugar só nosso. Lucas vai amar. Ela conseguiu dizer entre lágrimas. E você?
Ele perguntou suavemente. O que você sente sobre isso? Ana se virou para encará-lo. O homem à sua frente não era mais o CEO arrogante que conheceu anos atrás. Era alguém mais suave, mais verdadeiro, alguém que havia perdido tudo, apenas para descobrir o que realmente importava. Tenho medo, ela admitiu. Medo de confiar, de me machucar novamente. Eu sei. Ele deu um passo em sua direção. Também tenho medo. Mas pela primeira vez na vida, tenho mais esperança que medo. O som de pneus na estrada os interrompeu. O motorista havia saído para buscar Lucas na escola, como combinado. Pronta? Gabriel perguntou, oferecendo sua mão. Ana entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo como se estivesse segurando não apenas sua mão, mas todo um futuro de possibilidades. Lucas entrou como um furacão de energia, seus olhos verdes se arregalando ao ver a casa. Que lugar é esse? Ele perguntou maravilhado. É nosso novo lar, Gabriel respondeu, ajoelhando-se na altura do filho. Se você e sua mãe quiserem. Lucas olhou para Ana, depois para Gabriel, então para a casa. Podemos morar aqui? Todos. Juntos? Se sua mãe concordar? Gabriel sorriu, mas Ana podia ver a tensão em seus ombros, o medo da rejeição. Lucas se virou para ela, seus olhos, tão iguais aos do pai, brilhando de esperança. Por favor, mamãe. Ana olhou para seu filho, para o homem que estava tentando consertar 5 anos de ausência, para a casa que parecia a saída de seus sonhos mais secretos. Podemos tentar. Ela respondeu suavemente. O grito de alegria de Lucas ecoou pela casa quando Gabriel o levou para ver seu quarto. Ana o seguiu mais devagar, seu coração uma mistura confusa de medo e esperança. Quando chegou ao quarto, encontrou pai e filho já planejando como terminariam a casa na árvore juntos, discutindo que dinossauros colocariam em cada parede, sonhando com o futuro como se o passado nunca tivesse existido. Mamãe, vem ver, Lucas chamou, puxando-a para junto deles. E ali, cercada pelo amor de seu filho e pelo homem que nunca realmente deixou de amar, Ana finalmente entendeu. Às vezes o destino nos faz dar voltas dolorosas apenas para nos trazer exatamente onde deveríamos estar. Porque ali, naquela casa entre ipês floridos, com o som das risadas de Lucas ecoando pelos corredores e o olhar de amor puro de Gabriel sobre eles, ela não estava apenas voltando. Estava finalmente chegando em casa. 3 meses haviam se passado desde a mudança para o recanto dos ipês. A casa na árvore estava finalmente completa, resultado de tardes inteiras de trabalho conjunto entre pai e filho. Ana observava da varanda, enquanto Lucas mostrava orgulhosamente sua nova base secreta para alguns amigos da escola, Gabriel supervisionando tudo com um sorriso que nunca deixava seu rosto. A vida havia encontrado um novo ritmo. Gabriel agora trabalhava de casa, desenvolvendo projetos próprios depois que a batalha judicial com seu pai terminou em um acordo. Ele abriu mão da empresa em troca de sua liberdade e algumas ações minoritárias. Era menos dinheiro, menos poder, mas infinitamente mais felicidade. Pensando em quê? A voz dele interrompeu seus devaneios. Gabriel se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Em como tudo mudou, ela respondeu, recostando-se nele. Em como nunca imaginei estar aqui. Se arrepende? Nem por um segundo. Ela sorriu, virando-se para encará-lo. Mas ainda me pergunto às vezes se é real. Gabriel a beijou suavemente. O tipo de beijo que ainda fazia seu coração acelerar mesmo depois de meses juntos. É mais real que qualquer coisa que já vivi. Um grito animado de Lucas chamou a atenção deles. Ele estava descendo a casa na árvore pela corda que Gabriel havia instalado. Seus amigos aplaudindo sua coragem. Cuidado, campeão! Gabriel chamou, seu instinto protetor sempre alerta. Relaxa, pai. Lucas respondeu com aquele sorriso idêntico ao dele. Você me ensinou direito. Pai. A palavra ainda fazia os olhos de Gabriel brilharem de emoção toda vez que Lucas a pronunciava.
Ana sabia que cada momento perdido ainda o assombrava, mas ele compensava com uma dedicação que às vezes a deixava sem fôlego. Tenho uma surpresa para vocês, ele anunciou depois que as crianças foram embora. Na verdade, 2 surpresas. Ana ergueu uma sobrancelha, curiosa. Lucas imediatamente parou de organizar seus brinquedos, sua atenção totalmente focada no pai. Primeira surpresa, Gabriel continuou, tirando um envelope do bolso. Lembra aqueles documentos que assinamos semana passada, Lucas? O menino assentiu energicamente. Ana sentiu seu coração acelerar. Sabia exatamente do que se tratava. Bem, está oficial. Gabriel sorriu mostrando os papéis. Agora você é oficialmente, legalmente, completamente meu filho. Lucas soltou um grito de alegria e se jogou nos braços do pai. A adoção havia sido um processo surpreendentemente simples. O teste de DNA provando a paternidade biológica. Ajudou muito. E a segunda surpresa? Ana perguntou quando os 2 finalmente se separaram. Ah, Gabriel sorriu misteriosamente. Essa precisa de uma preparação especial. Lucas, lembra o que combinamos? O menino assentiu com uma seriedade cômica e correu para dentro de casa, deixando Ana ainda mais intrigada. O que vocês 2 estão aprontando? Você vai ver, Gabriel respondeu, pegando sua mão. Vem comigo. Ele a guiou até o jardim dos fundos, onde os ipês estavam em plena floração. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado que faziam as flores parecerem ainda mais mágicas. Feche os olhos, ele pediu suavemente. Ana obedeceu, sentindo o coração bater cada vez mais forte. Ouviu passos, mais de um par, se aproximando. E então a voz de Lucas. Pode abrir, mamãe. Quando abriu os olhos, Ana sentiu o mundo parar. Lucas estava parado à sua frente, vestindo um pequeno terno que ela nunca havia visto, segurando uma caixinha de veludo, aberta. Dentro dela, um anel de ouro branco com uma única pedra que brilhava como uma estrela. Gabriel se ajoelhou ao lado do filho, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Ana Silva. Ele começou, sua voz tremendo levemente. 5 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida ao deixar você ir. Passei cada dia desde então me arrependendo, sonhando com o momento em que poderia consertar tudo. Gabriel, ela sussurrou, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Quando acordei naquele hospital e vi você, ele continuou. Achei que estava sonhando. Quando descobri sobre Lucas, achei que meu coração ia explodir de amor e arrependimento. E quando vocês me deram uma segunda chance, bem, prometi a mim mesmo que passaria o resto da vida merecendo essa dádiva. Lucas deu um passo à frente, oferecendo o anel com um sorriso radiante. Então, Gabriel pegou o anel. Na frente do nosso filho, embaixo dessas árvores que testemunharam nosso recomeço, eu te pergunto, quer construir o resto da nossa história comigo? Quer ser minha esposa? Ana olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não mais o CEO arrogante, mas um pai dedicado, um companheiro amoroso, alguém que havia perdido tudo apenas para descobrir o que realmente importava. Olhou para Lucas, que praticamente pulava de ansiedade. Seus olhos verdes, os mesmos do pai, brilhando de esperança. Olhou para a casa que havia se tornado seu lar, para o jardim que testemunhou tantos momentos de felicidade nos últimos meses, para o céu que parecia abençoar aquele momento com suas cores mágicas. E, finalmente, olhou para seu próprio coração. Não mais quebrado, não mais assustado, mas cheio de um amor que havia sobrevivido a tudo. Sim, ela respondeu através das lágrimas. O sorriso de Gabriel poderia iluminar toda São Paulo. Ele deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, antes de se levantar e beijá-la como se o mundo dependesse daquele beijo. Agora somos uma família de verdade, Lucas comemorou, abraçando as pernas dos 2. Sempre fomos, filho, Gabriel respondeu, puxando o menino para o abraço. Só demoramos um pouco para encontrar o caminho de volta um para o outro. Mais tarde, depois que Lucas finalmente dormiu,
Não sem antes fazer milhões de perguntas sobre o casamento e exigir ser o pajem, Ana e Gabriel ficaram na varanda, observando as estrelas. Feliz? Ele perguntou, brincando com o anel em seu dedo. Mais do que achei possível, ela respondeu honestamente. Sabe, durante tanto tempo fiquei com raiva do destino por ter nos separado. Agora acho que talvez precisássemos desse tempo. Para crescer, para amadurecer, para merecer essa felicidade. Ele completou beijando sua testa. Para aprendermos a lutar pelo que importa. Ela corrigiu suavemente. O som de passinhos os interrompeu. Lucas apareceu na porta, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia. Não consigo dormir, ele anunciou. Tô muito feliz. Gabriel riu, estendendo os braços. Logo estavam os três na rede da varanda, Lucas entre eles, contando histórias sobre dinossauros e fazendo planos para o casamento. Ana observou seu filho, their filho, adormecer nos braços do pai e sentiu seu coração transbordar. Não, era um final de conto de fadas tradicional. Era melhor. Era real, construído com perdão e amor, fortalecido pelas cicatrizes que os trouxeram até ali. Te amo, Gabriel sussurrou, como se lesse seus pensamentos. Também te amo, ela respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele sobre Lucas. E ali, sob as estrelas, embalados pelo som dos grilos e pelo perfume dos ipês, Ana finalmente entendeu. Às vezes os melhores finais são aqueles que nunca sonhamos ter. São aqueles que o destino escreve com uma tinta feita de lágrimas, sorrisos e segundas chances. Porque no final, não era sobre ser resgatada ou salva. Era sobre escolher amar, escolher perdoar, escolher acreditar que mesmo os corações mais machucados podem encontrar o caminho de volta para casa. E eles haviam encontrado, não apenas uma casa, mas um lar. Não apenas um final, mas um novo começo.